Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. É com muita alegria, é com muito carinho que aqui estamos e é sempre muito bom dividir esses momentos com vocês. Estamos de volta com as nossas reflexões à luz da doutrina espírita. Eu sou Alan Faria e hoje o nosso tema é as potências internas do ser. Antes de rodar a vinheta do nosso canal e adentrarmos ao nosso tema, já convido a vocês a deixar nesse vídeo o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo. Isso é muito importante para divulgar a doutrina espírita e fazer com que o canal cresça e seja mais recomendado pelo YouTube. Então, até já! O nosso estudo hoje é intitulado As Potências Internas do Ser. Essa palestra é particularmente para mim muito significativa, pois ela vem nos lembrar das potencialidades que somos portadores, daquilo tudo que existe dentro de nós e que por diversos motivos, e dentre eles a gente pode citar a maneira como fomos criados, a educação que tivemos, os exemplos trazidos por aqueles que estavam ao nosso redor, pela descrença que muitas das vezes nós alimentamos ao nosso próprio respeito, pelo medo, pelas inseguranças, pelas incertezas, pelas dores e os sofrimentos que enfrentamos. Quer dizer, tudo isso acaba nos impedindo de enxergar essas potencialidades e que todos nós carregamos. Ou a gente não enxerga, ou a gente esquece que somos possuidores delas. Então, tudo isso acaba dificultando, na verdade, o pleno entendimento da afirmativa trazida pelo o nosso meigo Rabi, por Jesus, ao afirmar: vós sois deuses e podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Mas já temos essa percepção? Já compreendemos o manancial de realizações que isso representa? Então, assim, vamos olhar um pouquinho, e nos lembrar da trajetória do Cristo, do cumprimento da missão divina que Ele nos deixou. E vamos perceber o quanto ela foi e é uma proposta revolucionária que divide a história da humanidade em antes e depois da passagem de Jesus aqui pelo orbe terrestre. Ele nos afirma que somos capazes de fazer tudo isso e muito mais, não é verdade? Mas continuamos achando que estamos longe dessa realidade. Quando pensarmos que estamos longe dessa realidade, ou estamos pensando dessa forma, estaremos limitando essas potencialidades em nós. Porque se a gente não acredita, então, se nós mesmos estamos duvidando, como vamos despertar essas potencialidades? Como vamos desenvolvê-las? O que é preciso fazer para acioná-las? Mas, Alan, todos nós somos. Porque às vezes a gente não acredita. Diante de tantos problemas, de tantas dificuldades que todos nós naturalmente passamos em um ou outro momento, fica difícil enxergar essas potencialidades, esse manancial de força e poder que existe dentro de cada um de nós. Mas a gente não pode se limitar aos nossos medos, às nossas inseguranças, porque isso tudo vai impactar o quê? Na utilização que estamos fazendo dessas potencialidades, do direcionamento que estamos dando para esse recurso.
Porque se a gente não acredita, a gente não faz, a gente não realiza, a gente não coloca em ação aquilo que precisamos fazer. Não só no cumprimento das nossas tarefas materiais, mas sobretudo nas nossas conquistas morais. Hamed, no livro O Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, na mensagem 26, intitulada O Triunfo do Reverso, nos traz o seguinte: Deus lança em várias direções benefícios fecundos e infinitos, espargindo em toda parte o perfume do seu conhecimento. Ele, como as flores, não solicita a admiração alheia, não faz distinção das pessoas, traz em sua essência o aroma, distribui a sua fragrância de sabedoria ao vento, que passa e atravessa os extensos campos e planícies, perfumando a tudo e a todos. Olha que coisa poética, né? Até poética, fica bonito, né? Essa colocação de Hamed. Mas o que ele está querendo nos dizer com isso? Que a providência divina apresenta a todos nós benefícios fecundos e infinitos, sem distinção e sob diferentes aspectos. E isso é ofertado para todos, então. Mas quem de nós já está desperto o suficiente para beber nessa fonte, para recolher esses benefícios? Quem de nós já consegue sentir esse sublime perfume da fragrância da sabedoria que Deus emana em todas as direções? Porque só está se aproveitando desses benefícios, desses recursos, aqueles que já conseguem sintonizar com o mais alto. Aqueles que já perceberam que têm os recursos necessários para se elevar. E não admite mais ficar numa posição da zona de conforto, cruzando os braços, esperando cair do céu. Esse é um movimento que precisa ser empreendido por cada um de nós. Não adianta o outro falar para nós que somos capazes. Se a gente não acredita, a gente não realiza. Então somos nós que precisamos acreditar primeiro em nós mesmos, acreditar nesta capacidade que somos dotados. Se os benefícios são colocados na direção de todos, por que nós não estamos nos aproveitando desses benefícios? Porque a gente ainda não se acha merecedor. Porque a gente ainda não se entende como um filho efetivo de Deus. A compreensão de forma plena dessa ideia só acontece quando entendemos quem somos e tudo aquilo que somos capazes de fazer. Enquanto a luz da essência divina não for acesa em nós, continuaremos perdidos nas sombras ilusórias dos medos, das inseguranças, das dores, das culpas, dos vícios e das mazelas que carregamos ainda em nós mesmos. Dessa forma, nós fomos buscar em Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o embasamento necessário ao entendimento do nosso tema. Então, aliás, abrindo aqui um parêntese, esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, deveria ser, ou deve ser, uma leitura obrigatória para todos nós que estamos estudando a doutrina espírita, porque encontramos facilmente, esse livro é encontrado facilmente na internet, então é só vocês pesquisarem pelo nome que vocês vão ter acesso, e tenho certeza que vocês perceberão a expansão do entendimento a partir do olhar diferenciado que Leon Denis traz para as situações simples que estão ao nosso redor e que nem nos damos conta, e que são muito bem colocadas por Leon Denis. Então ele acaba nos despertando esse olhar para esses potenciais todos que estão dentro de nós.
Apesar das dores, dos problemas, das dificuldades, a gente pode e vai encontrar, se quiser, os recursos necessários para enfrentar isso da melhor forma possível. Mas para isso a gente precisa ampliar esses horizontes. Então aqui fica uma dica de leitura. Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Tá? Então, voltando aqui, na terceira parte desse livro, né, fala justamente das potências da alma. Então, e quais são essas potências? A vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, o amor e a dor. Essas são as potências que todos nós precisamos, né, observar em nós. Claro que cada uma delas daria uma palestra inteira. Impossível falarmos de todas de forma detalhada, mas o que é primordial aqui entendermos é que elas são consideradas potências por terem em comum a função de nos impulsionar no caminho da evolução. Então, esse é o primeiro e fundamental ensinamento que podemos aprender de tudo isso que a gente está falando. Por que elas são consideradas as potências da alma, as potências internas do ser? Porque elas têm em comum a função de nos impulsionar no caminho da evolução, da transformação, da melhora que todos nós precisamos implementar. Então, sem os recursos da vontade, da consciência, do livre-arbítrio, do pensamento, do amor e da dor, nós não conseguiremos evoluir. Nós não sairemos da nossa condição atual. Preciso que a gente busque desenvolver essas potencialidades em nós para que isso se efetive, para que esta evolução aconteça. Então, nesse sentido, a tarefa de cada um de nós é identificar, alimentar, desenvolver e, sobretudo, colocar em prática essas potências, pois sem isso não alcançaremos a melhora, a transformação que todos nós ainda precisamos. Então, elas representam uma poderosa rede de forças e energias oculta dentro de nós. Dentro de cada um de nós dormita o germe de todos os frutos que somos capazes de produzir. Que as causas da felicidade não estão fora, mas sim dentro de nós. E aí a gente vai utilizar uma metáfora e fazer, novamente, utilizando, né, das palavras de Hamed, também no livro Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, só que na mensagem Segunda a Aparência. Ele nos traz uma metáfora bastante interessante. Ele diz o seguinte: Jesus Cristo é o protótipo do homem do futuro, por saber que todos somos sementes em germinação. Ele a utilizou como uma metáfora em muitos dos seus ensinamentos. Assim como a semente contém todos os elementos vitais para a formação de uma árvore, também nós possuímos em germe todos os componentes de que necessitamos para crescer e desenvolver espiritualmente. Ao longo do tempo, a semente imanente que existe em nós se transmuta, desenvolvendo potencialidades inatas e futuramente nos transforma num ser em plenitude. Se porventura pudéssemos perguntar ao botão de rosa se ele tem consciência de que nele existe um potencial, um perfume da roseira, provavelmente ele não acreditaria. Assim, analogamente, pensam as criaturas que vivem na dualidade, distante do estado de unidade consciencial. Olha que profundo tudo isso, essa metáfora como é bastante significativa.
né? Assim como a semente guarda a potencial árvore, o potencial fruto, a potencial flor, né, guardada ali dentro dela, nós guardamos em nós essas potencialidades. Então, o que a gente precisa fazer para que uma semente, né, brote, se desenvolva, possa crescer e aí sim virar uma árvore, dar flores e frutos? Precisamos de cuidados, não é isso? Precisamos primeiro, né, semear numa terra adubada, irrigar, cuidar, né, tirar as ervas daninhas do caminho, para que ela possa crescer. Então, e esses cuidados que vão fazer com que ela possa chegar, alcançar, né, futuramente uma árvore e que dê flores e que dê frutos. Assim deve ser com cada um de nós com relação às potências internas que temos. Precisamos semear, né, essas sementes no terreno fértil de nossos corações. Mas nossos corações já são esse terreno fértil. Com o que estamos adubando? Quais são os sentimentos que alimentamos diariamente, nos alimentamos diariamente? São sentimentos voltados para o bem, que elevam, que transformam, que dignificam? Ou são sentimentos, são ideias, são pensamentos ainda inferiores? Se há fertilidade, a semente consegue brotar. E se há fertilidade de ideias, de pensamentos, essas potencialidades começam a ser desenvolvidas em nós. Assim, é na vida íntima, nos desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Enquanto a gente não fizer esse exercício, essa felicidade não chega. Esse é um trabalho que tem que ser feito diariamente. Como um agricultor faz junto à semente, para que ela possa, com a sua plantação, para que ela possa gerar os frutos necessários. E quais são os frutos que nós queremos para as nossas vidas? O que nós estamos semeando? O que nós estamos plantando? Exatamente por isso, é inútil buscar a felicidade fora de nós. Quantos não são aqueles que acreditam que a felicidade está nos outros? Está no namorado, está na namorada, no marido, na esposa, na pessoa que vai encontrar, nos filhos que vão nascer. E depositando uma responsabilidade que é nossa nos ombros dos outros. E ignoramos que os outros, né, que eles também estão em busca do mesmo objetivo. Se nós não estamos dando conta dessa tarefa, por que estamos atribuindo ao outro e achando que o outro tem que dar conta desta responsabilidade que cabe a nós? E aí a gente volta lá, aquela afirmativa do Cristo, somos essência divina. Mas por que insistir em empregar nossos esforços apenas na conquista do material, na satisfação dos prazeres efêmeros, no alimentar os vícios que nos escravizam ou nos distanciam dessa essência, portanto, nos distanciam de Deus? E quando isso acontece, por consequência, mais difícil é compreender a sua misericórdia. E, em contrapartida, é mais fácil nos sentirmos injustiçados, descrentes, sozinhos, vítimas das circunstâncias. E aí passamos a culpar a vida, a Deus, o outro, porque nós nos distanciamos de nós mesmos, da nossa essência. E, portanto, estamos nos distanciando de Deus. Não conseguimos perceber a sua presença em nossas vidas. Desperdiçamos energia, tempo, vitalidade nas ilusões do caminho e não conseguimos perceber esse manancial de recursos de que somos dotados.
E o que é mais grave, não conseguimos perceber a presença de Deus em nós. Porque estamos distantes dele, estamos distantes da nossa essência. E aí a gente não aproveita aquele manancial de benefícios que ele continua trabalhando para nos manter, que ele continua enviando para nos abastecer, que ele continua fazendo a fim de que nós saiamos da nossa inércia e venhamos a entender o trabalho que é necessário executar para que a melhora aconteça. Então, no capítulo 20 do Problema de Ser do Destino da Dor, Leon Denis nos fala o seguinte: há em toda a alma humana duas esferas de ação e expressão. Uma delas, a exterior, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade e sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora do nosso proceder, teremos a vida inferior, semeada de provações e males. A outra esfera de ação é interna, profunda, imutável. É ao mesmo tempo a sede da consciência, como a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. E só quando esse centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. Então, na esfera de ação externa, perpetuamos em mundos materiais, onde tudo é inferioridade, incerteza e dor. Na esfera de ação interna, entramos em contato com os mundos celestes, onde tudo é paz, serenidade e grandeza. Assim, só quando a esfera interna dominar a externa, nossas potencialidades, nossos recursos, nossos talentos que nós trazemos em germe, serão despertados. É através da manifestação do Espírito Divino em nós que venceremos o eu egoísta, pois já trabalhamos em favor da obra universal e eterna, e assim criamos uma vida feliz e perfeita. Então, tudo começa onde? Com a potência do pensamento. O pensamento é criador. Toda a construção de nossas vidas começa em nosso pensamento. Das ações mais simples, que hora eu me levanto, coloco essa roupa ou aquela roupa e por aí vai. Até aquelas mais complexas, né? O que vou fazer da minha vida? Qual profissão eu vou exercer? Me dedico a uma religião? Constituo uma família? Né? Me dedico à minha comunidade? Então, a todo instante, esses pensamentos nos chegam. Mas, por vivermos num automatismo, estamos analisando, refletindo ou filtrando esses pensamentos? Então, é um questionamento que a gente precisa se fazer e estarmos atentos a isso, é estar desperto para aquilo que vai nos acontecer, que invariavelmente sofremos as consequências desse automatismo, dessa não reflexão em nossas vidas. Com esses exemplos já ficou claro, né, para todos nós, que a todo instante nos chegam os pensamentos e que conscientemente ou não, são eles em última análise que determinam aquilo que nos acontece. Porque vem o pensamento, esse pensamento gera uma ideia, essa ideia gera uma decisão, uma escolha que a gente precisa fazer, e dessa escolha acarretará uma consequência, né? Boa ou ruim, vai depender dos sentimentos, das intenções que colocamos essas escolhas. Então, Leon Denis afirma ainda que, mais cedo ou mais tarde,
todo produto do Espírito volta ao seu autor com suas consequências, acarretando-lhe um sofrimento, a privação da liberdade ou a satisfação interna e a elevação do ser. Então, vai depender do quê? Do nível, da qualidade daquilo que estamos fazendo em nossas vidas, das escolhas que estamos fazendo para nossas vidas. Escolhas saudáveis, consequências saudáveis. Escolhas equivocadas, né, gerarão também consequências difíceis, ruins, que vão chegar até nós indubitavelmente. Então, quanto mais consciente tivermos da importância dos nossos pensamentos, das ideias que cultivamos, o tempo todo, mais vamos entender a relação direta desses pensamentos, dessas ideias, com a formação e a reforma do nosso caráter. Então, assim, quanto mais estudamos, mais analisamos e buscamos entender os pensamentos que nos chegam, mais nos conhecemos. E continua Leon Denis, que é pela vontade que colocamos em movimento as potências internas e as orientamos para um ideal elevado. E aí vem a outra potência, né? A vontade. É ela que vai fazer com que a gente movimente as outras potências internas, orientando-as para um ideal elevado. Então, esta vontade, né, ela precisa agir, ela precisa atuar. Então, é pela vontade que nós dirigimos os nossos pensamentos para um alvo determinado. Eles nos chegam, né? Mas até ele atingir um objetivo, precisa de uma vontade, ele precisa ser direcionado. E é esta vontade que vai direcionar esse pensamento, fazendo com que ele se movimente para alcançar esse objetivo. Então, de acordo com o direcionamento, de acordo com o teor de que empregamos em nossos pensamentos, influenciamos para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza. Então, é mais uma questão, vem toda aquela parte que fala da influência dos espíritos, poderia ser abordada aqui também, mas é um tema bastante complexo, que daria também uma outra palestra, mas aqui é um gancho, né, que essas influências começam a acontecer segundo a permissão nossa, através dos pensamentos, dos desejos, das ideias que nós estamos cultivando, daquilo que estamos alimentando dentro de nós. Então, com exemplo, fica mais fácil de ilustrar tudo o que estamos falando. Diante de uma boa ação, de um ato de caridade, no atendimento a alguém que precisa, os pensamentos são o quê? Elevados e, por consequência, faz brotar incessante florescência de ideias, de obras, de concepções que vão inspirar, que vão motivar, que vão facilitar as descobertas, resolver enigmas, harmonizar situações. É nessa fonte criadora que os artistas, que os poetas, que os escritores, oradores, pesquisadores, inventores, cientistas buscam os elementos que vão inspirar as suas obras e fazem a diferença no mundo, que fazem a diferença no outro. É daí que vem a cura das doenças, a descoberta que facilita a vida, um texto que toca fundo aos nossos corações, que desperta a nossa consciência para realizações superiores, que educa o nosso olhar e a nossa atenção para o belo. É exatamente dessa fonte aí que brota todas, que vêm essas inspirações que fazem com que o mundo se transforme, que as novas tecnologias cheguem, as ideias sejam estimuladas para que elas avancem. Mas aí alguém pode estar pensando assim, mas Alain, eu não sou artista, eu não sou inventor, eu não sou escritor. Como eu vou fazer parte disso? Como eu posso beber dessa fonte? Independente do nosso campo de ação, meus irmãos. É nessa fonte que todos nós podemos beber, sim. E encontrar a motivação para os nossos dias, a luz para iluminar os nossos caminhos, as forças necessárias para as realizações
diárias, no campo em que estamos atuando, com aquilo que já conseguimos fazer. Todos nós temos, os talentos, mas esses talentos são diversos. Eles não são iguais para todo mundo. Então, cada um vai se dedicar àquilo que tem uma maior facilidade, aquilo que já traz consigo de outras vidas, as experiências, as bagagens, o trabalho, as ideias que ele já desenvolvia, que já conhecia. E elas só vão ser aprimoradas, só vão ser estimuladas. Então basta a gente entender o quê? Como eu posso fazer a diferença dentro daquilo que eu pratico? Ah, Alain, mas eu só varro rua. E quem disse que para varrer rua tem que ser triste? Não precisa de inspiração? Será que não vai precisar de força? Será que vai precisar de dedicação? Será que vai precisar de empenho físico? Percebemos? Então a gente pode fazer a diferença sim, independente daquilo que a gente, da tarefa que a gente execute, porque não é uma questão de tarefa, é questão do prazer que a gente sente com aquilo que a gente faz, do amor que a gente coloca nas tarefas que a gente executa. É isso que faz a diferença, porque a gente conhece tantos irmãos que trabalham, que ganham materialmente muito bem, financeiramente muito bem, mas que não estão felizes da tarefa que realiza. Porque ela não dá prazer. Ele faz porque ele aprendeu, ele estudou, ele desenvolve. Mas não tem prazer porque ele executa uma tarefa. Não é um trabalho que ele faz com satisfação, com prazer, com a satisfação que advém de você realizar uma tarefa que vai beneficiar o outro. É muito diferente. Não há dinheiro no mundo que pague essa satisfação, que pode advir de qualquer trabalho que a gente execute. Então, mas a gente não pode esquecer que o contrário também é verdadeiro. Então, vamos pensar que diante de um crime hediondo, quando apontamos o dedo para alguém, quando julgamos, quando condenamos, essas vibrações de origem inferior acabam provocando o quê? As ideias, os pensamentos que vão direcionar, que vão disseminar o quê? O mal, a destruição, a maledicência, a dor, o sofrimento e por aí vai. Então a gente precisa ter esse cuidado para separar, ou pensar e refletir antes para que tipo de pensamento, que tipo de sentimento vai despertar aquela ação, aquele pensamento. Já o amor, que é uma outra potência da alma, vai muito além do impulso que nos leva em direção ao outro ser com o desejo de unir-se a ele. Mas na realidade, para Leon Denis, ele fala que o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. Princípio da vida universal que proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade da radiação que aquece e vivifica tudo em volta de si. É por ele que ela se sente estritamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida, de todo o amor. E aí ele finaliza esse parágrafo dizendo assim: acima de tudo, Deus é amor. Então, é desse amor sublime que advém tudo aquilo que nós recebemos. Mas se a gente não tiver sintonia com esse amor, a gente não consegue compreender, não consegue captar, não consegue beber dessa fonte. E aí, meus irmãos, quando a gente não percebe o amor, na doutrina espírita a gente fala logo, se a gente não aceita o convite do amor, qual é o convite que nos chega? Para fazer com que a gente se movimente. Não se demore mais nas incertezas, nos vícios, nas inseguranças, nos medos que nós tenhamos. E que a gente busque a realizar a tarefa que precisamos implementar para conquistar, para galgar mais um degrau nessa escala evolutiva que precisamos ascender. O outro convite é a dor, essa outra potência da alma, que ela chega como um último recurso, quando não atendemos aos apelos do amor.
quando não refletimos, quando não damos um bom direcionamento aos pensamentos e ideias que nos chegam, a fim de fazer com que despertemos, enfim, e voltemos para o caminho do bem, que olhemos para dentro de nós e nos reconectemos, né, com a nossa essência e, portanto, com Deus. Olha que interessante, né? É esse movimento que vai fazer, né, com que a gente desperte. Mas esse é um último recurso. Existem outros anteriores que a gente já falou, né? Mas quando eles não são colocados em ação, é acionado o mecanismo da dor para fazer com que a gente se movimente. Que muitos de nós, muitos espíritos encontram onde? Ainda estacionados, não implementando aquilo que precisam fazer para a sua melhora. E aí chegam os convites de amor, vêm as orientações, é recomendado, olha, tem um texto, tem um livro, vamos ao centro, vamos fazer um trabalho voluntário, vamos auxiliar na distribuição da sopa, vamos realizar uma tarefa que vai trazer benefício a alguém, e por aí vai, uma infinidade, chega em diversas formas. Alguém que te procura e buscando um auxílio, uma oportunidade, mas aí a gente se fecha, hoje eu não posso, eu não quero, agora não dá, e a gente vai protelando esse exercício, né? do trabalho de fazer o bem, o trabalho que a gente precisa implementar e que vai nos capacitar a galgar outros andares evolutivos. Então, depois de muito insistir, depois da vida muito ofertar, então o último recurso qual é? A dor vem para nos impulsionar, dar mesmo o empurrão que a gente precisa para sair dessa situação estacionária que nos encontramos. Existem alguns recursos bastante úteis que poderão nos auxiliar no processo de identificação dessas potencialidades. Sabe, sim, lembra os recursos do agricultor com os cuidados do agricultor com a semente? Então, quais os cuidados que nós então precisamos implementar em nossas vidas para que as sementes dessas potencialidades brotem efetivamente dentro de nós? Então, o exercício da oração, da prece, da meditação, selecionando a nossa leitura, o tipo de música, as nossas companhias, vigiar as nossas ações, analisar e refletir antes de qualquer decisão, criar hábitos saudáveis que vão proporcionar um estilo de vida com mais qualidade, espelhar nossas ações, nos exemplos edificantes, trabalhar no bem, auxiliar sempre que possível. É isso que vai proporcionar a religação de cada um de nós com o mais alto, com a nossa essência. A busca de Deus, através da elevação dos nossos pensamentos, desperta em nós a vontade, a motivação, a esperança e a fé. Olha que interessante. A busca de Deus, através da elevação dos nossos pensamentos, desperta em nós a vontade, a motivação, a esperança e a fé. Será que é isso que nos está faltando em nossas vidas nesse exato momento? Para que a gente acredite mais que vai passar por essa situação difícil que todos nós estamos enfrentando, em maior ou menor grau, que está nos afetando. Estejamos atentos, buscando identificar isso em nós, porque esses recursos que vão nos vitalizar diante da vida. E como diz a música Um Ser Maior, de Hércules Mota, gente, eu não vou cantar, mas eu vou trazer a letra aqui para a gente. Diz assim: compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial, que sou o condutor de um provir de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz
os instintos das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior, de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas. Um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Então, para finalizar, vale lembrar a todos nós que fomos criados para a felicidade, para a alegria, para o amor. O nosso destino é a perfeição relativa. Um dia, todos nós seremos anjos. É isso que afirma a música. E que Deus ampare a cada um de nós nesse propósito. Então, agradecemos a todos vocês que escolheram dividir esse momento conosco. Gostou do nosso tema? Quer sugerir algum assunto para a próxima abordagem? Vamos interagir. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, vamos trocar informações, aprofundar no assunto, pois é dessa forma que conseguimos internalizar a mensagem e deixamos com que ela faça diferença e seja útil em nossas vidas. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Assim fazemos com que o bem chegue a outros corações, que o canal cresça, seja mais recomendado pelo YouTube. Vamos espalhar o bem? Até a próxima, meus irmãos.